Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma operação do Ministério Público e das Forças de Segurança Pública de São Paulo desarticulou grupos criminosos que atuavam no centro da capital paulista. As investigações mostram que o crime organizado monitorava a polícia e controlava comércio de celulares roubados. A suspeita ainda de extorsão de dinheiro de comerciantes. 5 pessoas foram presas. 1.300 agentes das polícias militar, civil, rodoviária federal e guarda municipal tomaram as ruas do centro de São Paulo, principalmente na região conhecida como Cracolândia. Dessa vez não foi para reprimir o fluxo de dependentes químicos, mas para tentar sufocar a logística do crime organizado. Esse comércio irregular dá suporte para o tráfico, porque nesses vários estabelecimentos você tem a venda da droga, você tem a recepção do que é roubado e troca por droga. Dos 7 mandados de prisão, 5 foram cumpridos. Entre os suspeitos detidos está Léo do Moinho. De acordo com a investigação, ele era um dos elos entre o PCC e o tráfico na Cracolândia. Era responsável por armazenar a droga na comunidade do Moinho e distribuir o crack e a cocaína. Os policiais encontraram antenas que interceptavam o rádio da polícia. O homem suspeito de operar o sistema também foi preso. Foram ainda constatadas situações de violação dos direitos humanos. Crianças trabalhando em estabelecimentos de reciclagem, manuseando, por exemplo, garrafas PETs, que ao final serão destinadas a grandes empresas que vão comercializar esse produto com selo verde. E o mesmo vale para os ferros velhos. 2 guardas civis metropolitanos também foram presos, suspeitos de vender proteção aos comerciantes na região. Outros 2 GCMs são investigados. A prefeitura disse que os 2 agentes já foram expulsos e que os outros 2 foram afastados e também devem ser punidos. Na operação, as autoridades também interditaram e emparedaram 44 imóveis. São principalmente hotéis onde os traficantes recebiam produtos roubados e vendiam drogas. Os locais também eram usados para lavagem de dinheiro do crime organizado. Ainda foram alvos da Operação Ferros Velhos e estacionamentos. Um esquema de venda de armas para os traficantes também é investigado. Existe um núcleo de comercialização de armas que foi constatado aqui, inclusive por parte de um dono de estacionamento. Né? Então, ali também havia comercialização de armas de fogo e teve também uma situação envolvendo corrupção de agentes públicos, né? Veja agora outros destaques do dia. O Tribunal Superior Eleitoral lança campanha de combate à desinformação nas eleições municipais. No último dia de viagem ao Chile, presidente Lula fecha acordo de cooperação espacial. Terroristas do Hezbollah lançam série de ataques com drones no norte de Israel. Nos Estados Unidos, Kamala Harris anuncia o vice na chapa para enfrentar Donald Trump nas eleições. Google é condenado pela justiça americana por monopólio do sistema de pesquisas online. Em Paris, futebol feminino vence a atual campeã mundial, Espanha, por 4-2 e vai disputar o ouro. No vôlei feminino, a seleção bate a República Dominicana e avança para a próxima fase. E as derrotas no basquete para os Estados Unidos e no vôlei de praia para a dupla da Suécia. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. – 16 pessoas foram presas em São Paulo por falsificar documentos públicos em nome de servidores e juízes do Paraná e Sergipe. O grupo conseguiu transferir mais de 20 milhões de reais de contas judiciais. O cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão reuniu equipes das polícias civis de São Paulo e do Paraná em 38 endereços na capital paulista, Mogi das Cruzes, Igaratá e Mauá. Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos usados nas fraudes. Pelo menos 16 pessoas foram detidas. O esquema funcionava assim:
Os criminosos paulistas falsificavam os dados de funcionários e até mesmo de juízes do Paraná e de Sergipe. A partir daí, emitiam certificados digitais. Com a documentação, a quadrilha liberava valores depositados em contas judiciais. Eles ludibriavam, o sistema, assinando de forma falsa, como falsos juízes, e emitiam alvarás que são documentos do Poder Judiciário que autorizam um levantamento bancário de valores atrelados a processos judiciais. As investigações começaram em setembro do ano passado, quando o Tribunal de Justiça do Paraná identificou as fraudes e conseguiu bloquear parte dos valores que eram movimentados pela quadrilha. Mesmo assim, os prejuízos são estimados em cerca de 23 milhões de reais. De acordo com a investigação, se a fraude não tivesse sido descoberta, o rombo seria de cerca de 207 milhões de reais. Os presos podem responder por crimes como falsificação de documentos públicos, estelionato eletrônico e invasão de dispositivos informáticos. 11 filhotes de araras nasceram hoje no Centro de Triagem e Recuperação de Animais de Guarulhos, na Grande São Paulo. São filhotes de ovos apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional. Eles estavam com um passageiro paraguaio que vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná. Na imagem acelerada, o momento em que as primeiras frestas aparecem na casca do ovo. Os movimentos continuam, até que o filhote consegue sair. Foi nesta madrugada que 11 ovos eclodiram na chocadeira do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres em Guarulhos. Outros 23 filhotes ainda devem nascer. Os ovos foram apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo na última quinta-feira. Estavam nesta bolsa com um passageiro vindo do Paraguai. Ele alegou que seriam ovos de perdizes, mas para técnicos do IBAMA, são de araras. Dentro deste local, os filhotes recém-nascidos são alimentados pelos biólogos com os nutrientes que precisam. Os filhotes recebem alimentação a cada 2 horas. Na primeira semana, a intenção é que eles ganhem 2 gramas de peso por dia. Os filhotes vão continuar dentro do equipamento com temperatura monitorada até atingirem em torno de 400 gramas, o que deve demorar cerca de 30 dias. Depois da segunda, terceira, quarta semana, os animais vão crescendo e vão aumentando mais, né? Então vão aumentando para 5 gramas por dia, 10 gramas por dia. A etapa seguinte é começar a preparar as aves para viverem na natureza. Tem uma outra etapa desses animais em recintos, né? Então, aprenderem a dar os seus primeiros voos, a interação com alimentos que eles vão encontrar na natureza. O centro é referência na recuperação de animais silvestres. No primeiro semestre foram trazidos para cá mais de 4.000 animais, 22 em média a cada dia. A recuperação muitas vezes é difícil e demorada para que os bichos que não deveriam ter saído do habitat natural possam ter uma nova chance. O lugar do bicho é na natureza, né? É tão bonito, né? Por exemplo, as araras, você vê uma arara voando, né? Para que a gente vai manter o bicho com a pena cortada, preso numa gaiola? Criminosos atacaram 2 agências bancárias em Cubatão, na Baixada Santista. O grupo usou explosivos para tentar acessar os cofres dos bancos. O tiroteio foi na madrugada e durou pelo menos 10 minutos. Policiais de outras cidades do litoral de São Paulo foram chamados. Eram mais de 10 assaltantes que estavam armados com fuzis e pistolas. Eles usaram 2 carros roubados. Um deles foi incendiado na fuga e o outro abandonado. A suspeita é que a quadrilha fugiu de barco por um rio que corta Cubatão, cidade da Baixada Santista com cerca de 110 mil habitantes. Eu nunca vi isso aqui em Cubatão, né? O primeiro alvo da quadrilha foi esta agência bancária. Aqui, os criminosos usaram explosivos para abrir um cofre. O barulho foi tão alto que
que chamou a atenção de policiais militares que estavam na base da PM a 500 metros de distância. 7 minutos depois, houve a segunda explosão em uma agência bancária que fica na mesma avenida, a cerca de 200 metros daqui. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais fizeram uma varredura nas duas agências, à procura de mais explosivos. Ele localizou um cofre, né, onde tinha uma pequena quantidade de dinheiro, esse parece que foi aberto. O cofre da agência mesmo, eles não conseguiram ter acesso, porque o grande cofre não conseguiram ter acesso, até pela rápida resposta que a gente fez. O valor roubado não foi divulgado. A polícia acredita que os criminosos vieram de outras cidades para praticar o crime no litoral. Ninguém ficou ferido e até agora nenhum assaltante foi preso. O presidente Lula participou hoje em Santiago do lançamento da parceria entre o Brasil e o Chile para a construção de um centro aeroespacial. Lula afirmou ao presidente Gabriel Boric que atua para impedir um agravamento das tensões na Venezuela. No segundo e último dia da visita ao Chile, o presidente Lula teve encontro com a prefeita de Santiago, Iracy Hassler, que é filha de mãe brasileira e pai chileno. Outro compromisso foi o encontro com o ex-presidente Ricardo Lagos, que governou o país entre 2000 e 2006. No Museu Nacional Aeronáutico, Lula participou do lançamento da pedra fundamental para a construção do Centro Aeroespacial de Santiago para desenvolvimento científico e tecnológico. O centro é fruto de um convênio de cooperação espacial com o Brasil para fins pacíficos. No discurso, o presidente voltou a criticar bilionários que pretendem colonizar Marte em vez de investir na Terra e destacou a importância da parceria entre os dois países. O setor espacial é mais estratégico do que nunca para o desenvolvimento de uma nação. Não há atividade hoje que não demande infraestrutura espacial. As comunicações, a geração de energia, a navegação e mesmo o enfrentamento à mudança do clima dependem muito do espaço. Perguntado pelos jornalistas sobre a crise política na Venezuela, Lula, em tom bem-humorado, falou sobre a iniciativa do candidato oposicionista ter se declarado vencedor. Ontem à noite, Lula jantou com o presidente chileno na Embaixada do Brasil aqui em Santiago e afirmou a Gabriel Boric que o Brasil atua para impedir o aumento da tensão regional sem deixar de cobrar transparência no processo eleitoral da Venezuela. Lula destacou que conta com o apoio do México e da Colômbia, mas reconheceu que a posição dele cria um custo político no Brasil. Depois que o candidato da oposição se declarou presidente eleito da Venezuela, as Forças Armadas do país foram à televisão para reafirmar lealdade a Nicolás Maduro. Ao vivo na TV estatal controlada pelo governo, o ministro da Defesa disse que Maduro foi reeleito pelo poder popular. O pronunciamento foi feito um dia depois do opositor Edmundo González Urrutia se autodeclarar presidente do país. O candidato da oposição chegou a pedir apoio dos militares para que o voto do povo seja respeitado. Mas depois da fala, acabou intimado a comparecer na Suprema Corte do país na quarta-feira. O Ministério Público também abriu uma investigação contra Urrutia e Marina Corina Machado, o principal nome da oposição no país. Hoje, a União Europeia pediu o fim da intimidação judicial contra os opositores do atual governo. Maduro nega fraude nas eleições. O resultado divulgado gerou uma onda de protestos em várias regiões do país e houve forte repressão da polícia contra os manifestantes. Um relatório independente revela que 23 pessoas morreram. O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi acusado de violência doméstica e assédio. A denúncia foi feita pela ex-primeira-dama Fabiola Yanez. Segundo a imprensa argentina, as agressões teriam acontecido em 2022, quando Alberto Fernandes ainda era presidente. Fabiola enviou fotos dos ferimentos e um áudio descrevendo as agressões para a secretária do ex-presidente. Agora, Fernandes não pode se aproximar da ex-mulher e também está impedido de deixar a Argentina. Ele nega as acusações. A democrata Kamala Harris anunciou hoje o nome do governador de Minnesota, Tim Walz, como candidato a vice-presidente dos Estados
Kamala Harris confirmou Tim Walz como colega de chapa antes de partir para Filadélfia, onde os dois apareceram pela primeira vez juntos em um comício de campanha. O atual governador de Minnesota está no segundo mandato. Ele foi deputado por 12 anos, representando um distrito rural conservador. Tim Walz é natural de Nebraska, onde se formou como professor e teve uma carreira na Guarda Nacional por mais de 2 décadas. No primeiro vídeo de campanha, foi exatamente assim que ele se apresentou. Segundo analistas políticos, a escolha de Kamala tem como alvo os eleitores conservadores e a população rural. A dupla deve ser nomeada oficialmente na Convenção Nacional Democrata, em Chicago, daqui a 2 semanas. Quem também participou de comício na Filadélfia nesta terça-feira foi o candidato a vice do Partido Republicano, J.D. Vance. Questionado sobre a indicação de Walz, Vance disse que o governador deixou a cidade de Minneapolis ser destruída nos protestos violentos de 2020. As manifestações aconteceram após a morte do segurança, George Floyd, que foi sufocado durante uma abordagem policial. A campanha republicana também publicou um vídeo dizendo que a dupla Harris-Walz é fracassada, fraca e perigosamente liberal. Uma nova pesquisa de intenções de voto mostra que Donald Trump está 4 pontos percentuais à frente de Kamala Harris entre os eleitores de 18 a 34 anos. Já entre os eleitores de 35 a 49 anos, a democrata lidera a disputa. E na faixa dos 50 a 64 anos, os dois candidatos ficam tecnicamente empatados. Veja a seguir, a justiça americana considera que o Google monopoliza as buscas na internet e viola a livre concorrência. E ainda nesta edição, no futebol feminino, Brasil vence a Espanha em Paris e segue para disputar ouro inédito. Drones do Hezbollah deixam feridos no norte de Israel. Nos Estados Unidos, a justiça considerou que o Google monopoliza as buscas na internet e é culpado de práticas que violam a livre concorrência. A gigante de tecnologia, acusada de gastar 150 bilhões de reais no ano passado para que o seu mecanismo de busca, o Google, se torne padrão em alguns smartphones e navegadores de internet. A maior parte do dinheiro foi destinada à Apple. Uma audiência ainda vai determinar a multa a ser paga. A Alphabet, dona do Google, disse que vai recorrer da decisão. O buscador alcança mais de 90% do mercado global. A tempestade tropical Debby chegou à Geórgia depois de deixar 4 mortos no estado americano da Flórida. A previsão é de inundações catastróficas para a região sudeste dos Estados Unidos. A estimativa é que chova 64 milímetros. O fenômeno chegou ao país como furacão, mas perdeu força e foi rebaixado a tempestade tropical. Mesmo assim, a força dos ventos pode atingir 100 quilômetros por hora. Vamos trazer as informações da previsão do tempo para todo o Brasil com a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite. Amanhã já vem mudança? Tem sim, Cris, no sul do país por causa de uma frente fria. Boa noite para você, para os Celso e a todos que nos acompanham. No restante do país, uma forte massa de ar seco e quente teme ficar no interior do Brasil, o que impede a chegada da chuva. O resultado é uma quarta-feira de muito calor em São Paulo, com máxima de 30 graus, em Goiânia 31. Fica o alerta de baixa umidade em Teresina, com 37 graus à tarde. Bem diferente do Rio Grande do Sul, onde já choveu e ventou bastante hoje e deve continuar assim amanhã. Pelas imagens de satélite, os pontos coloridos representam chuva persistente. Uma nova frente fria se forma sobre o Rio Grande do Sul e reforça as instabilidades sobre o estado. A chuva chega também ao interior de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Todo o estado gaúcho, incluindo a capital, fica em alerta por causa dos temporais nesta quarta-feira. Em Salvador, a chuva também vem forte. Em Porto Alegre, o sol mal aparece e as temperaturas não sobem muito, faz até 21 graus.
No Rio de Janeiro e em Belém, máxima de 35. Em Cuiabá, 37 e 28 em Maceió. Vamos para o Tempo Delivery. A primeira participação de hoje vem de Manaus, Amazonas, com o Valcelino. Bem-vindo! Os próximos dias vão ser bem abafados por aí, né? Logo cedo faz 25 e 26 graus. À tarde, máximas de 36 e 37 graus. Na sexta-feira, tem chuva rápida. Agora é a vez do Altair de Araranguá, Santa Catarina. Boa noite, Altair. Atenção para a possibilidade de temporal na quarta e também quinta-feira. As máximas vão caindo ao longo da semana até chegar a apenas 17 graus na sexta-feira. Para você também participar do Jornal da Record, use a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. A seguir, balança comercial tem saldo positivo de mais de 7 bilhões em julho. E veja ainda, a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino vence República Dominicana e avança para a semifinal em Paris. Investigação aponta que PCC criou uma espécie de banco do crime, que movimentou mais de 8 bilhões de reais em 5 anos. Treze pessoas foram presas numa ação da Polícia de São Paulo contra o crime organizado. Num dos endereços policiais, os policiais acharam um cheque de 55 milhões de reais, que seria usado para lavagem de dinheiro. Quase 400 policiais cumpriram 60 mandados de busca e apreensão em 15 cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital. 13 pessoas foram presas, a maioria, segundo a investigação, mulheres ligadas ao PCC. Entre os locais, escritórios suspeitos de atuar no esquema financeiro da facção, edifícios em bairros de alto padrão de São Paulo. A polícia apreendeu um cheque no valor de 55 milhões de reais e investiga quem emitiu o documento que seria usado para lavar dinheiro. A estimativa é que, num período de 5 anos, o grupo criminoso tenha movimentado mais de 8 bilhões de reais. Para tentar transformar o dinheiro que é oferido com os crimes, principalmente o tráfico de drogas, em um dinheiro lícito. E o que nos chamou a atenção é que tem uma dessas empresas é uma empresa do ramo financeiro, é uma corretora de criptomoedas, é um banco. Poderia dizer que é o banco do crime. A investigação começou depois de uma apreensão de 30 quilos de drogas e a prisão da esposa do homem que seria o braço direito de Wanderson de Paula Lima, o Andinho, condenado a mais de 700 anos de prisão. Interceptações telefônicas revelaram ainda a participação de outros 2 foragidos apontados como possíveis sucessores de Marcola na chefia da facção: Décio Gouveia Luiz, o Décio português, e Patrick Salomão, conhecido como Forjado. Um casal preso hoje seria o responsável pela organização da chamada Sintonia dos Gravatas, advogados que prestam serviço para o crime organizado. A polícia também investiga a participação de agentes públicos na facção criminosa. Outro suspeito preso é um dos acionistas da UpBus, empresa de ônibus que atua na capital paulista e é apontada pelo Ministério Público de ter ligação com a facção criminosa. Não conseguimos contato com a defesa dos citados. O mais assustador é que chamou a nossa atenção que nas conversas eles estão se mobilizando para lançar candidatos aos cargos eletivos da eleição agora desse ano, 2024. A morte de uma diarista é investigada pela Polícia do Rio de Janeiro. A suspeita é que ela tenha sido envenenada pelo ex-namorado com um milkshake. Em todo o Brasil, mais de 84 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica este ano. O vídeo mostra o suspeito entrando num beco com uma bebida na mão. Segundo as investigações, quem aparece nas imagens é David Nascimento Santana, de 30 anos. Ele é suspeito de envenenar a ex-namorada Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, com um milkshake. David teria convencido um morador da região a contratar os serviços da ex-companheira, que era diarista.
Alegando que ainda era namorado dela, queria fazer uma surpresa para ela e deu um lanche para essas pessoas servirem a suposta namorada, lanche esse que estava envenenado. A bebida, que vai passar por perícia, foi entregue por David ao então contratante, que não é considerado suspeito. O caso é investigado como feminicídio. A justiça decretou a prisão temporária do ex-namorado, que foi preso hoje. O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro que mais registra casos de violência contra a mulher. Foram quase 13.500 denúncias feitas este ano, atrás somente de São Paulo. No Brasil, os registros passam de 84 mil. A Lei Maria da Penha, que completa 18 anos amanhã, é uma importante arma na luta contra os agressores. Eu me sinto agora protegida, uma mulher com o direito de viver, porque eu achava que eu não tinha direito mais de viver. Ela obteve na justiça uma medida protetiva que impede o ex-motorista e marido, José Marcos Chaves Ribeiro, de se aproximar. Ele é suspeito de maus tratos e cárcere privado contra a idosa, mas nega as acusações. No Rio de Janeiro, desde 2019, um programa da Polícia Militar dá assistência a mulheres em situação vulnerável. O nosso objetivo principal é a atuação preventiva à violência doméstica, em especial ao feminicídio. O recado que a gente gosta de sempre deixar para as mulheres é que elas precisam buscar ajuda. E o governo federal anunciou hoje a reestruturação do Ligue 180, a central de atendimento à mulher. O foco agora é exclusivo no atendimento a vítimas de violência. A ministra das Mulheres visitou a central de atendimento em Brasília. Desde 2019, o Ligue 180 era vinculado ao Disque 100, de apoio em casos de denúncias de violações aos direitos humanos. De acordo com o Ministério, a mudança estimula as vítimas a procurarem ajuda. No primeiro semestre, foram denunciados, em média, 400 casos de violência contra mulheres por dia no Brasil. A balança comercial brasileira teve saldo positivo de 7 bilhões e 600 milhões de dólares em julho. O resultado foi mais de 9% superior a julho do ano passado. No primeiro semestre, o acumulado foi de 49 bilhões e 500 milhões de dólares. O saldo da balança comercial é a diferença entre tudo que um país exporta e aquilo que ele importa. E é divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O governo federal anunciou hoje investimentos de quase 3 bilhões de reais do novo PAC no estado do Pará. Os valores devem beneficiar 5 milhões de pessoas. Este foi o maior investimento já feito na história do Programa de Aceleração do Crescimento no Estado. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho. 1 bilhão e 840 milhões de reais devem ser liberados para obras de drenagem, mobilidade urbana e abastecimento de água em áreas urbanas. Essa divisão ela é feita a partir da quantidade de habitantes que você tem em cada um dos estados. E aí você distribui isso a partir dos projetos que são apresentados. Outros 826 milhões já tinham sido destinados a projetos selecionados entre maio e junho. Foram 112 propostas selecionadas em 64 municípios paraenses. Os valores do novo PAC devem beneficiar 5 milhões de pessoas. O dinheiro reforça os investimentos para a realização da COP30, em novembro de 2025, em Belém. O importante do dia de hoje é que, além dos recursos da COP, que melhoram a cidade de Belém, nós precisamos avançar para chegar a outros municípios, a chegar a outras regiões. A ginasta brasileira Rebeca Andrade já faturou mais de 800 mil reais em premiações do Comitê Olímpico do Brasil pelas 4 medalhas em Paris. Celso, mas não são todos os países que dão prêmios em dinheiro aos atletas medalhistas olímpicos. Uma festa para receber a equipe de ginástica artística do Brasil. Entre elas, a maior medalhista da história do país. Reconhecimento que vai além da torcida e também dá direito a uma premiação alta.
Para cada medalha conquistada, os atletas garantem também um prêmio em dinheiro do Comitê Olímpico do Brasil. Valor que aumentou em 40% em relação à última edição dos Jogos em Tóquio. Os 4 pódios da Rebeca Andrade aqui em Paris renderam à ginasta R$ 826 mil. Em provas individuais, o COB paga R$ 350 mil por cada medalha de ouro. A prata vale 210 mil e o bronze 140 mil. Em modalidades coletivas, como o bronze por equipes da ginástica artística, os valores são maiores, mas também são divididos por cada integrante da equipe. Pelo pódio, as 5 brasileiras ficaram com R$ 56 mil cada. Em categorias individuais, o Brasil oferece recompensas melhores do que países como Alemanha, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Mesmo a ginasta Simone Biles, faturando 3 medalhas de ouro, a premiação total dela é menor que a de Rebeca. Alguns países pagam verdadeiras fortunas, como Hong Kong, onde a recompensa pelo ouro equivale a mais de 4 milhões e 300 mil reais. Ou Singapura, que paga 4 milhões e 200 mil reais pelo lugar mais alto do pódio. No Cazaquistão, uma lei garante um apartamento de luxo aos vencedores. Por outro lado, os campeões da Grã-Bretanha e da Noruega não ganham nada além da medalha. Mas nem tudo se trata de dinheiro, porque não é qualquer atleta que ganha um funk para chamar de seu. O treino da maratona aquática, que aconteceria hoje no Rio Sena, teve de ser cancelado. Os organizadores da prova tomaram a decisão depois que novos exames detectaram uma quantidade de bactérias acima do aceitável no Rio Sena para a realização dos treinos. Novas coletas serão feitas amanhã. Se a água ainda estiver poluída, as provas da maratona aquática poderão ser transferidas para o estádio onde o remo e a canoagem foram disputados. Veja a seguir, a seleção feminina de futebol vai para a disputa do ouro após vencer a Espanha. TSE lança campanha de combate à desinformação nas eleições de outubro, com número de telefone para denúncias. O grupo libanês Hezbollah realizou hoje um ataque aéreo contra o norte de Israel. Ao menos 18 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. Drones cruzaram a fronteira do Líbano. Em seguida, sirenes de alerta soaram na cidade costeira de Naharia, em Israel. Um drone foi interceptado, segundo o exército. Durante o ataque, houve uma explosão perto de um ponto de ônibus. Um relatório inicial aponta que um dos mísseis do sistema de defesa aéreo israelense, que iria interceptar o ataque, errou o alvo e atingiu o solo. Uma pessoa ficou ferida com os estilhaços. Entre os feridos estão 6 soldados israelenses. Outros foguetes lançados pelo Hezbollah foram interceptados. O grupo terrorista anunciou que a retaliação pelo assassinato do comandante militar Faoud Shukr, reivindicado na semana passada por Israel, ainda está por vir. Mais cedo, as forças israelenses destruíram estruturas do Hezbollah na fronteira com o Líbano. Em outro bombardeio na região, 4 integrantes do grupo foram mortos. Na faixa de Gaza, o exército israelense informou ter eliminado 45 terroristas do Hamas nos últimos dias. O grupo nomeou hoje o novo líder depois da morte de Ismail Haniyeh na semana passada. Yahya Sinwar é acusado de ser o cérebro por trás do atentado contra Israel em outubro do ano passado, que deixou 1.200 mortos. As bolsas mundiais se recuperaram nesta terça-feira, um dia depois do registro de quedas históricas. O principal índice de Tóquio, que ontem caiu mais de 12%, encerrou o pregão de hoje em alta de 10,23%. Esse foi o maior ganho em um único dia desde 2008. Na Europa, as principais bolsas fecharam em alta, assim como as americanas. O Brasil acompanhou a tendência mundial.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,80%. Os números negativos da economia americana e os conflitos internacionais foram responsáveis pelos resultados negativos registrados na segunda-feira. Há 2 meses das eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral lançou agora há pouco uma campanha de combate às fake news. A campanha vai utilizar linguagem regional e gírias usadas em cada estado do Brasil para engajar os eleitores. O material foi desenvolvido pelo TSE em parceria com instituições ligadas ao jornalismo profissional. O objetivo é combater as fake news durante o período eleitoral. As plataformas digitais assinaram termos de cooperação com o tribunal para ajudar a identificar e tirar do ar informações distorcidas ou mentirosas, além de ataques ao sistema eleitoral. Foi um trabalho conjunto com o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia do TSE. Também foi criado o número 1491 para que a população faça denúncias sobre mentiras eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez, acordou com as plataformas o cuidado e a cooperação que haverá de se ter para este objetivo, garantir o voto livre de todos os eleitores, sem contaminação com desinformações, com mentiras, que façam com que a liberdade seja garroteada de maneira mágica, de maneira falsa, por informações que não condizem com a veracidade dos fatos e, portanto, com a possibilidade de ele livremente fazer suas escolhas. No lançamento, o ministro Alexandre de Moraes fez críticas às redes sociais. O mal do século, em relação à democracia, é a desinformação. É a instrumentalização das redes sociais que se deixaram e ainda se deixam instrumentalizar para o discurso de ódio, para o discurso antidemocrático, para o discurso que pretende capturar a vontade do eleitor. A presidente do TSE, Carmen Lúcia, também lançou o Observatório de Direitos Políticos Fundamentais da Mulher, que vai monitorar a violência política de gênero durante a campanha eleitoral. A polícia procura por um engenheiro elétrico suspeito de fornecer equipamentos ilegais que disparam mensagens em massa para celulares. É o mesmo tipo de aparelho encontrado num carro que circulava por São Paulo e que derrubava o sinal das operadoras para enviar mensagens do tipo SMS que podiam capturar dados. Era pela internet que os criminosos vendiam os equipamentos ilegais. O dono de uma empresa em Alagoas anunciava o material. A polícia cumpriu um mandado de busca na casa dele, em Maceió, e apreendeu um computador, um notebook e aparelhos celulares. As pessoas que acessaram ou que possam ter procurado esse produto no site, pode ter comprado o equipamento e se tornado um membro da organização criminosa. Na propaganda, o site destaca que o equipamento funciona sem a necessidade de uma operadora para enviar as mensagens. O dono do site, que não teve a identidade revelada, contou à polícia que era apenas o anunciante, mas não soube dizer o nome de quem fornecia os equipamentos. Ele pode ser indiciado por organização criminosa, invasão de dispositivo informático e crime contra a lei das telecomunicações. A polícia suspeita que o fornecedor seja um engenheiro elétrico pós-graduado que trabalha no interior de São Paulo. Os equipamentos vendidos pelo site de Maceió são os mesmos usados por uma quadrilha de São Paulo que fazia vítimas por meio de mensagens de celular. O Jornal da Record mostrou no fim do mês passado a prisão de um integrante da quadrilha que dirigia um carro adaptado com esse tipo de equipamento por bairros de alto padrão. No carro havia um computador, baterias e um transmissor de sinais. Segundo a polícia, o transmissor derrubava a conexão dos celulares das pessoas e passava a atuar no lugar das antenas de telefonia. Assim que a quadrilha assumia a conexão do aparelho, o computador disparava mensagens em nome de bancos para aplicar golpes. O sistema ainda conseguia capturar informações pessoais dos donos dos aparelhos. A Agência Nacional de Telecomunicações foi acionada para ajudar nas investigações. O foco, no momento, é identificar o fornecedor para, através do fornecedor, identificar o contratante do serviço, porque o contratante do serviço
provavelmente vai ser uma das lideranças da quadrilha, da organização criminosa. Um grupo de ativistas vandalizou hoje a mansão do jogador Lionel Messi em Ibiza, na Espanha. Segundo os ambientalistas, a mansão foi construída em uma área verde que deveria ser preservada. O grupo responsabiliza as pessoas mais ricas do mundo pela crise climática, porque geram a mesma quantidade de carbono que os 2/3 mais pobres da população mundial. Messi comprou o imóvel há 2 anos pelo equivalente a 67 milhões de reais. O craque ainda não se pronunciou. Alisson dos Santos, o Pio, vai disputar amanhã a semifinal dos 400 metros com barreira em Paris. Do interior de São Paulo, a família e os amigos aguardam ansiosos pelas provas que podem dar a segunda medalha olímpica para o brasileiro. A tranquila São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, se prepara para grandes emoções nesta quarta-feira. Alisson dos Santos, o Pio, como é mais conhecido por aqui, volta para a pista de atletismo em Paris. Aqui no Brasil, onde ele deu os primeiros passos no esporte, a expectativa é alta. Ouro no coração. Medalha de ouro. E aqui, Pio é mais que um atleta, é inspiração. Ele sempre foi muito talentoso, então quando ele veio treinar comigo, eu já peguei e falei, a partir de hoje você é o exemplo, se aparecer um atleta novo, eu quero que você ensine, que você mostre como que é. Nas eliminatórias, o brasileiro ficou em terceiro lugar, mas não se engane com esse resultado. Pio avisou que reduziu o ritmo no final da prova para se poupar. O atleta tem um histórico de peso na bagagem. Campeão mundial em 2022 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nos 400 metros com barreira. Se passar pelas semifinais, Pio disputa a final olímpica na sexta-feira. Dona Sueli está morrendo de saudades do filhinho, de 2 metros de altura e 24 anos de idade. Ele vai viajar, no outro dia eu já estou na cama dele, eu durmo todo dia para sentir o cheirinho dele. Já acostumei, não consigo dormir no meu quarto mais. A saudade aperta, afinal, entre competições e treinos, Pio não consegue visitar a família desde dezembro do ano passado. Sacrifício que é compreendido e pode ser coroado com mais uma medalha olímpica. Ele faça o melhor dele, que ele sabe que ele tem potencial para isso. Nós não vemos a hora dele chegar para dar um abraço nele. Vamos ver então como é que está o quadro de medalhas da Olimpíada. A China perdeu a primeira posição para os Estados Unidos. Os americanos agora lideram com 24 medalhas de ouro. Os chineses ganharam 22 medalhas de ouro. Hoje, o Brasil não teve nenhum pódio e segue em 17º lugar, com 13 medalhas. 2 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem Cine Record especial com o filme Um Pequeno Favor. É imperdível? Ótima noite para você. Boa noite.